A gente está começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. E bom, tô super empolgada de estar aqui com vocês essa semana. E gente, por quê? Por causa do tema desse episódio. Eu tava reparando, acho que eu nunca trouxe esse tema aqui no podcast, apesar de ser um tema que faz parte da minha vida, sabe? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, assim, de querer fazer muita coisa, de inventar muita moda. E isso, é claro, me leva a um tempo de espera. Me leva a ter paciência. Não que seja uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, eu acho, assim. Então, mas pra mim sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Como eu crio muita coisa, eu quero fazer muita coisa, eu sou sempre levada a um tempo de espera. Um tempo de ter paciência com o que vai acontecer, o que eu preciso que aconteça, o que eu quero, enfim. E aí, pensando nisso, eu queria muito trazer esse tema aqui pra vocês hoje. Por quê? Porque eu recebi na semana passada eu recebi uma pergunta de uma amiga. E a gente tava numa conversa, essa amiga é uma querida, assim, ela é muito jovem, ela tem uns 17 anos, e aí a gente conversa muito, ela é bem jovem, mas muito madura, muitas coisas, e ela, por fim, a gente entrou nesse assunto, a gente nunca tinha conversado sobre isso antes, mas ela me perguntou: Aninha, como que você faz pra esperar? Eu falei: minha filha, errei muito pra fazer isso. Então hoje eu consigo responder essa pergunta de um modo saudável, mas antes eu não tinha a mínima ideia do que era esse tempo de espera. E o que você faz com esse tempo de espera? Quando você é levado a viver uma coisa a esperar algo que você quer que aconteça, ou coisas que você quer que aconteça, no geral, na vida, você precisa saber o que você faz com o tempo de espera. Que ele acontece, ele vai acontecer. Eu acho que aí é que tá onde mora o segredo, sabe? Pra quando você receber, você conseguir apreciar aquilo. Isso é uma questão. Então, eu sempre estive num lugar de espera, de muito assim, eu quero logo, sabe? Assim, me dá logo, eu quero logo. Eu sempre fui isso, assim, sempre fui muito impaciente, desde pequena, sabe? Se minha mãe comprava um móvel, eu queria ver aquele móvel montado no dia que ele recebeu, que a gente recebeu, eu não queria depois, sabe? Eu queria na hora. Então, eu sempre fui muito impaciente, sempre fui uma pessoa muito assim, me dá agora, sabe? E aí, com o passar do tempo, eu fui observando que inclusive eu vi um vídeo sobre isso essa semana que eu fiquei, é isso, sabe? No vídeo a moça falava que Deus não te dá determinadas coisas quando você tá naquela posição de apego com essas coisas. E muitas vezes a gente tá na posição de apego com as coisas mesmo. Quando você tá numa posição de apego, você tá com medo de perder o tempo todo. Então eu quero aquilo, e aí você consegue aquilo porque você tava esperando muito, queria muito, e aí qual que é o seu sentimento com aquela coisa que você recebeu, aquela pessoa que tá na sua vida? Medo de perder, porque você tá numa posição de apego. E aí ela falava que quando você tá pronto pra receber determinadas coisas, não é que você não tá esperando ou você tá fingindo que não tá querendo mais, não. Você agora tá numa posição de quem recebe, consegue apreciar aquilo que recebeu sem medo da perda. O fato assim que acontece quando a gente precisa esperar determinadas coisas, a gente tem que saber o que a gente faz com esse tempo de espera. E aí, de aniversário, eu ganhei este book. Enquanto isso, uma amiga minha tava lendo e ela falou: Ana, você tem que ler esse livro. Eu estou lendo. Beijo, Camila, muito obrigada. E a Camila falando: você tem que ler esse livro. E eu, de aniversário, eu ganhei. E aí eu tô super amando o livro. Por quê? É uma mulher que ela tava querendo muito ter um filho. E ela conta o que acontece durante esse período. O que ela faz com essa espera dela. Como que acontece para que a espera... A gente vai sofrer na espera, mas como que a gente faz pra valorizar esse período de espera e quando a gente receber o que a gente espera, a gente, sabe, valorizar. E pode ser também que aquilo que a gente almeja não aconteça. Pode ser também, pode ser. E aí a gente precisa lidar com isso. E no livro ela fala várias coisas a respeito disso. Eu tô lendo, ela é cristã e aí ela fala sobre esse tempo de espera em Deus. E aí é que mora a questão. Então, essa amiga minha, né, que eu tava contando no início, que ela é super jovem, me perguntou o que você faz pra esperar. E aí eu falei: olha, agora eu tô aprendendo isso é uma coisa recente na minha vida, porque eu nunca tive paciência pra esperar. E aí falei pra ela: olha, você não precisa passar por determinadas coisas. E aí, o que eu tenho aprendido, eu falei pra ela, sabe? E o que eu tenho aprendido, né, de espera.
o meu tempo de espera em relação a muitas coisas na minha vida, mas no caso a gente estava conversando sobre relacionamento, eu e ela. E aí, como que tem sido a minha questão em relacionamento, né? De esperar, assim. Ele tem sido muito de observação daquilo que cabe na minha vida e daquilo que não cabe. E eu vou dizer por que eu tenho vivido isso. Eu tava conversando com um pastor que eu conheço, ele é pastor dos meus pais, e ele tava me aconselhando a respeito desse assunto. E aí, ele tava dizendo pra mim, Ana, olha só, quando você for escolher uma pessoa, se relacionar e tudo, você precisa pedir pra Deus uma coisa. Várias coisas, na verdade, ele falou pra mim. Ele falou, você precisa pedir pra Deus para que Ele te mostre os defeitos daquela pessoa e quais você aceita, quais você atura durante a vida toda. É ok, nunca tinha pensado. Eu já tinha pensado nessa questão de defeitos que você atura e defeitos que você não atura, mas eu nunca tinha pensado em pedir isso pra Deus. E ele falou isso pra mim. E aí ele falou outra coisa também, que era a respeito de características boas naquela pessoa. Deus, deixa eu ver as características boas daquela pessoa. Coisas que são valiosas pra ela e que eu consiga ver também. E eu fiquei, é isso. Porque às vezes a gente não consegue visualizar nem o defeito, mas visualiza tudo que é bom. E aí o defeito faz parte também daquela pessoa. Então você não leva só pra sua vida só as partes boas das pessoas. Você leva os defeitos delas também. E aí cabe a nós ver aquilo que a gente atura ou não. É importante isso. Porque pensa só, você tá pensando em se relacionar com aquela pessoa. Então tem determinadas coisas dela você precisa aceitar, né? Na verdade, o todo dela você precisa aceitar. Então é importante esse detalhe do o que eu aturo, o que eu não aturo. E aí, desde então, eu tenho observado, isso não é um lugar de crítica. A gente não vai, as pessoas não vão entrar na nossa vida e a gente vai ficar, quer, sai, sabe, não é isso. Também, você vai ficar, vai deixando as pessoas participarem da sua vida e tudo mais, isso é o que eu tenho feito, assim, não, as pessoas entram na minha vida, eu as deixo participar, elas vão se comunicando comigo, compartilhando quem são elas e tá tudo bem. Cabe a mim decidir se aquilo é algo que eu almejo pra minha vida ou não, se aquela situação é ou não pra mim. E é isso. Porque antes eu ficava num lugar tipo assim, essa pessoa, ela tá aqui, ok, nós estamos aqui, tá todo mundo aqui, então a gente tem tudo pra dar certo. Então, só que não é bem assim. A gente precisa determinadas coisas, a gente esquece às vezes que relacionamento é contrato, lindos. Então a gente precisa saber onde a gente está entrando, se vai dar certo ali determinadas coisas da vida, se vai fazer sentido para as pessoas. As pessoas entram no relacionamento, não comunicam o que gostam, não comunicam o que querem. E é isso. E aí eu tenho visto assim que a dificuldade, às vezes, de se relacionar tem sido essa, assim, sabe? A gente tá se relacionando, às vezes, por conveniência. Não quero ficar sozinho e a pessoa tá lá, eu também tô, e a gente fica junto. Não é assim. Só um ponto, tá muito errado. Não é assim. E aí, essa amiga me perguntou isso. Eu fiquei, é isso, sabe? Assim, o meu tempo de espera tem sido esse, no sentido de avaliar se aquilo faz sentido pra mim ou não faz. Se aquela relação vai fazer sentido pra mim. Porque às vezes aquela pessoa é maravilhosa pra outra pessoa, pra você não é boa, então você tem que ficar longe dela. Se ela for boa pra você e você também for bom pra ela, porque tem isso, tá, gente? A gente tá só, né? Não é só vir a nós, é também receber, também é dar também. Então a gente precisa, é uma via de mão dupla. Então não adianta a outra pessoa ser boa pra mim ou ser terrível pra ela, ou ser tenebrosa pra ela, não vai fazer sentido. Então tem que ser uma via de mão dupla e as coisas vão fluir. E aí, além disso, eu até tava conversando assim, aí isso foi com um amigo que eu tava conversando, que às vezes tem uma teoria dos 10% que eu vi também há um tempo atrás, que era de você quer muito estar com uma pessoa. E aí, essa pessoa tem 10% que você, sabe, não gosta, que você não gosta. Mas ela tem 90% que você, sabe, que ela tem tudo. Gente, 90% para 10%, entendeu? Então, e aí você, às vezes, deixa aquela pessoa por 10%. 10% que podem ser conversados, 10% que podem ser, sabe, trabalhados ao longo de uma relação.
Aí você tem que ver se esses 10% vão fazer sentido pra você, que às vezes é 10% que também, meu Deus, que 90% não cobre. Então, vamos analisar, né? Então, o tempo de espera, ele tem sido pra mim, o tempo de espera e o tempo de conhecer novas pessoas, de você querer se relacionar, e para mim ele tem que ser um tempo, não é para ser algo insalubre, porque às vezes esperar é meio insalubre, né? Tipo assim, a gente fica meio pirado assim nessa época da espera, de meu Deus, o que vai acontecer? Tá acontecendo, não sei o que, cadê? Sabe? A gente fica muito ansioso, muito desesperado. Agora, sair dessa posição de desespero não é que a coisa vai aparecer na hora, não. É que você vai saber apreciar quando você receber aquela coisa. Pra tudo isso, tá? Trabalho, relacionamento, viagem, mudança, tudo isso, tudo. A gente não fica numa posição de eu preciso disso pra viver, sabe? Precisar pra viver, você não precisa disso. Mas Deus é tão bom com a gente que Ele dá pra gente e Ele prepara momentos incríveis pra que isso aconteça. É isso, apreciá-los. A gente tem que saber apreciá-los, porque senão a gente não consegue. E esse vídeo que eu vi dessa moça esses dias foi, sabe assim, ela colocou muito em palavras o que eu tava pensando sobre muitas coisas, nessa posição de apego e de desespero com determinadas coisas, e esse medo muito grande de perder essas coisas, né? Sem aquela coisa de, nossa, obrigada, meu Deus, eu recebi isso eu consigo apreciar, porque agora eu recebi. Não tô numa posição de desespero, de apego com isso. Eu acho que enquanto isso, né, pensando ali no nome do livro, enquanto a gente espera, assim, a gente precisa se conhecer. Enquanto a gente espera qualquer coisa, a gente precisa saber quem nós somos. Porque aí a gente consegue lidar com as coisas que vão acontecendo ao longo do processo, sabe? Lidar também, quando a gente receber determinada coisa, lidar também com aquilo durante, né? Com o recebimento daquilo durante. Então, assim, o que a gente precisa fazer, né? Eu acredito agora para a espera. Autoconhecimento, sempre, assim. Além de se aproximar muito das pessoas que vão fazer bem para você, visualizar, assim, dentro da sua vida, coisas que já não fazem mais sentido estar e coisas que precisam se manter. Mas o principal é assim, sabe? Eu acredito que esse tempo de espera em Deus, Ele te ensina muita coisa. E aí, pra quem nunca tinha vivido isso, assim, de esperar, né? Foi o que eu falei pra essa amiga, eu falei, minha filha, eu nunca esperei, agora que eu tô sabendo, agora que eu tô aprendendo a esperar, porque eu nunca soube fazer isso. Eu sempre fui tipo assim, tá, vamos lá, vamos vivendo. E aí dá tudo errado. Não precisa, a gente não precisa correr com nada. E aí, mas o meu tempo de espera atualmente tem sido justamente esse. Sabe, de você observar e falar, é isso aqui. Então você analisa com mais calma. Quando eu tenho pensado assim, aquela frase, né, chata, que a gente escuta sempre, a pressa é inimiga da perfeição. Que verdade, essa frase é uma verdade. A pressa é inimiga da perfeição, a passo que a paciência, ela é assim, sabe, ela é aliada da perfeição. Perfeição no sentido de você conseguir visualizar aquilo que tá acontecendo, gente. Eu tenho observado, eu sempre disse assim, nossa, eu odeio me arrumar com pressa, sabe, assim, porque eu esqueço as coisas, eu esqueço de pôr brinco, eu esqueço de não sei o quê, eu odeio me arrumar com pressa, eu sempre falei isso. E pra vida é assim, sabe, a gente tem que se odiar arrumar com pressa para as coisas da vida, odiar fazer as coisas com pressa, porque quando a gente faz com pressa, chega lá no final, a gente esquece as coisas, entendeu? Você esquece, não apreciou os detalhes, você não observou o que tava lá, o que alguém falou, às vezes que foi lindo pra você ouvir, que é importante pra sua vida. Não conseguiu observar porque tava com pressa. Então o episódio de hoje, ele é pra isso, pra gente ir com calma nesse período de espera, apreciar, pra conseguir apreciar quando a gente receber. E eu espero que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como fez pra mim tá fazendo ele aqui. É isso, a gente se vê na próxima semana. Um beijo, com Deus.